A graça e a paz do Senhor Jesus. Para dar início a esse vídeo, nós vamos ler um versículo que está em João 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Só para trazer uma lembrança de que o Espírito Santo nos faz lembrar das coisas que já sabemos. Assim como os discípulos que andaram com Jesus haviam recebido as palavras, o Espírito Santo iria ajudá-los a lembrar. Portanto, precisamos sempre ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, para que o Espírito Santo, na hora certa, nos faça lembrar. E também para que, como diz aqui, vos ensinará todas as coisas. Ele que nos ensina, quando lemos a palavra, estudamos, oramos, ele que nos dá o entendimento e o verdadeiro conhecimento da pessoa do Senhor Jesus. Então, agora, indo para o assunto desse vídeo, eu coloquei um tema bastante, digamos assim, desafiador, e eu quero contar aquilo que aconteceu nessa semana, por que eu escolhi esse tema e por que vou estar abordando temas dessa natureza. Então, agora, primeira coisa, um comentário. Eu estava vendo alguns vídeos no YouTube e vi 2 vídeos de apologistas católicos que estavam falando sobre as novas Bíblias que a CNBB quer que o povo passe a utilizar. Eu me interessei pelo assunto e fui fazer uma verificação. Verifiquei, primeira coisa, eu vou mostrar para vocês aqui essa Bíblia que eu já mostrei outro dia, que é uma Bíblia que eu achei na rua. Literalmente, alguém deixou em cima de uma forquilha de uma árvore e eu peguei. Estava lá para alguém pegar e eu peguei. Então, essa Bíblia aqui é uma Bíblia católica que muitos conhecem. Então, essa aqui é uma Bíblia e ela tem, por incrível que pareça, eu comparei o Novo Testamento inteirinho, ele é igual à minha, que é a versão Almeida, Revista e Atualizada, ARA. Agora, um comentário sobre essas versões. Essa versão da Bíblia aqui, ela é traduzida pelo padre Antônio Pereira de Figueiredo, em 1780. Ou seja, fazem 240 anos, mais ou menos, que essa Bíblia foi traduzida para o português por esse padre católico. Ok. E essa outra Bíblia aqui, ela foi traduzida pelo João Ferreira de Almeida nos anos 1600 e alguma coisa, ou seja, uns 100 e poucos anos aí, talvez uns 150 anos antes do que essa Bíblia católica. Apesar de elas serem iguais, não sei porquê, 2 versões, então alguma coisa tem. Mas também não é isso, não verifiquei isso, também não é o foco agora. Mas eu quis dizer o seguinte, eu dei uma investigadinha, por que está sendo sugerida o abandono dessa Bíblia aqui, o abandono, talvez até por conta disso que largaram na rua lá, porque já não é de hoje que estão fazendo essa substituição. Se uma Bíblia serviu 240 anos, por que agora, de repente, não serve mais? Então, eu verifiquei algumas coisas. Como essa Bíblia católica, a minha, tem a mesma versão, incrivelmente são iguais, eu vou ler 2 versículos que me interessaram. Eu estava meditando sobre essas questões
sobre essas questões, porquê de certas minúcias que são discutidas. Então, o primeiro versículo que eu quero ler, ele está em Mateus capítulo 1. Aliás, esses vídeos que eu vi na internet, no YouTube, eles estão sugerindo que o povo católico substitua essa Bíblia que eu mostrei por uma Bíblia nova que a CNBB autorizou. Claro, com os auspícios do Papa. Então, vamos a esses dois versículos que eu comparei nessas versões. Por quê? Porque existe uma questão. Então, eu vou abrir essa Bíblia aqui, essa Bíblia católica, eu vou abrir ela em Mateus, capítulo 1, sobre o nascimento de Jesus. Mateus, capítulo 1, no versículo 25, essa Bíblia católica diz assim, como a minha também. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Então, aqui está em pauta uma questão de José, que, de repente, a esposa dele estava grávida e eles não tinham se ajuntado ainda. Eles estavam naquele período que era comum entre os judeus, que digamos assim, por mais que ela fosse desposada, ela tinha um período que iriam realmente assumir o casamento. Então, tudo certo, tudo normal. Só que, como José ficou estranhando essa situação, o anjo apareceu para ele e explicou para ele, não temas receber Maria. Aí, começa por aí, começa a pensar, né? Não temas receber Maria. Como que diz aqui? Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, assim, agora eu vou ler como que está na nova versão da CNBB. Diz assim, e sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Parece meio igual, está bem parecido, mas tem uma astúcia aqui. Por quê? Qual é a discussão? A discussão é que a interpretação, ela induz a interpretação antiga, que está tanto na Bíblia Católica que eu li, diz assim, contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho. Essa é a tradução do padre católico de 1780. Não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho. Então, essa frase implica obrigatoriamente que a Bíblia está dizendo que José não a conheceu, ou seja, não se ajuntou com ela, enquanto ela não nasceu o filho dela, Jesus. Certo? Ok, é bem isso. É bem isso. Então, nesses 240 anos, essa tradução aqui serviu. Agora, ela foi mudada, foi alterada, que eu vou ler de novo para que a gente perceba a astúcia. E, sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz seu filho. Ok, parece quase igual, mas sem que ele a tivesse conhecido, ou seja, simplesmente está dizendo que eles não se ajuntaram no casamento. Ela deu à luz um filho. Aí logicamente, digamos assim, a critério de cada um imaginar se aconteceu ou não aconteceu. A versão anterior, ela diz claramente que não a conheceu enquanto não nasceu o filho. Então, essa é a primeira mudança. Aliás, veja só, 2 versículos que eu imaginei que poderiam ter mudado, mudaram. Imaginei só esses 2. Não olhei mais nada. Porque eu baixei essa Bíblia
essa Bíblia da CNBB, a nova, eu baixei no aplicativo, no celular. Baixei ela no celular, porque agora eu faço as consultinhas aí para ver cada dúvida que eu tenho, eu vejo o que mais eles mudaram. O que mais a CNBB mudou para que facilitar os dogmas. Só isso. Agora vamos para o segundo versículo. Em Atos 16:1, Atos 16:1, eu também vou ler aqui na Bíblia Católica, Atos 16:1. Para cá. Chegou também a Derbe e a Listra, falando de Paulo. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Repito, nessa minha Bíblia aqui, que é a ARA de Almeida, ela está também exatamente igual. Vamos ler aqui, ó. Atos 16:1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Agora, o meu comentário. Agora, aliás, a minha leitura da nova versão da CNBB. Chegou a Derbe e depois a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, mas de pai grego. Por que eu encuquei com esse versículo aqui? Há um tempo atrás, meio ano atrás talvez, eu peguei um Uber e eu gosto de falar com as pessoas sobre aquilo que está no meu coração. Eu perguntei sobre a Bíblia para o motorista do Uber, e daí ele respondeu algumas coisas, eu percebi que ele conhecia alguma coisa, daí eu perguntei, você é crente? Ele falou, ele olhou para mim, quase me fuzilando com o olhar. Ele olhou assim e falou, crente não, sou cristão. É claro que eu já percebi há anos que eu venho percebendo isso, essa questão de católicos terem pavor do termo crente. Agora, por que nessa Bíblia usada pela Igreja Católica desde 1780, ela traz a palavra crente? Eu olhei na minha versão bíblica, aliás, nessa católica também, certamente, ela tem 12 vezes, no Novo Testamento, ela tem 12 vezes o termo crente. E acho que apenas 2, não sei se 2 ou 3 vezes, que fala o termo cristão, em certas situações. Então, agora, por que esse pavor do termo crente? Porque crente não é aquele que crê? Então, eu não tenho vergonha de dizer que sou crente em Jesus Cristo. Não tenho. E gosto de falar. E eu sei que também eu gosto de falar porque isso também provoca reações. Provoca reações favoráveis ou desfavoráveis. Então, aqui é essa questão das duas mudanças que eu fui olhar por me lembrar de dois temas, assim, vamos dizer, dois temas onde se discute, né? E realmente os dois estavam alterados na Bíblia Nova da CNBB. Agora, eu ouvindo um pouco mais as pessoas falando sobre isso, eu ouvi alguém dizer, um desses apologistas católicos falou que a mudança, a CNBB está saindo dessa Bíblia de Antônio Pereira, eles estão contraindicando por causa do autor da tradução. Fui examinar mais de perto um pouco,
e verifiquei o seguinte: esse autor, que é o padre Antônio Pereira de Figueiredo, ele foi, digamos, de alguma forma, ele foi desaconselhado, ele foi rejeitado, foi, por assim dizer, contraindicado, dizem eles, por conta de que ele foi o teólogo do Marquês de Pombal. Quem foi o Marquês de Pombal naquela época dos anos 1780? Marquês de Pombal foi o ministro do rei, acho que foi o rei Dom João I. E ele, como ministro ele era o ministro padre, teólogo. Ele era o ministro teólogo. Não, desculpe. O Figueiredo era o teólogo do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal era ministro do rei. E ele era um ministro com plenos poderes, que o rei tinha tanta confiança nele que deixou ele praticamente governar o império. E o Império de Portugal envolvia também o Brasil, naquela época. Ainda havia o domínio português sobre o Brasil. Então, o que aconteceu? Nessa época, os jesuítas estavam no Brasil. E em Portugal, obviamente. Até isso, vou fazer um comentário aqui sobre esse tema. E nessa época, ou não sei se foi em que ano que foi, não tenho aqui comigo agora. O Marquês de Pombal, ele expulsou os jesuítas do Brasil e de Portugal. Todos os jesuítas tiveram que sair do Brasil e de Portugal. Por quê? Não se fala nisso agora. Mas falarei sobre isso, porque aí eu faço uma pergunta, porque é um tema que eu vou abordar num próximo vídeo. Por que não existe? A gente vê tantos historiadores, católicos, às vezes neutros, não católicos, você vê dezenas de historiadores falando sobre todos os temas, abordando a história. Agora eu pergunto, por que nenhum desses historiadores, católicos ou não católicos, não abordam o tema dos jesuítas? Outra pergunta, por que esses historiadores não abordam o tema dos templários? Ou quando abordam, de uma forma tão superficial que já é um negócio, todo mundo já decorou, todo mundo sabe de cor. Por quê? É um clichê. Todo mundo já sabe aquilo lá, que na verdade é sair pela tangente, porque eles não querem abordar esse tema, não abordam. Por quê? Porque eles não querem mexer com quem está quieto. Agora, eu digo o seguinte, eu quero mexer, porque eu estudei, estou estudando, e vou estudar mais, lendo livros e materiais sobre os jesuítas, sobre os templários, porque eles tiveram uma ligação muito direta com a Igreja Católica, muito direta, até os templários. Então, nós vamos, eu quero ver se no próximo vídeo, vou tentar fazer vídeos quase que diariamente a partir de agora, um pouco mais curtos, e estava tentando ver o horário aqui, e vou também tentar fazer vídeos mais curtos e mais seguidos. E quero agora desejar que Deus abençoe a cada um, e conto com as suas orações, e que Deus vos abençoe.